Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 24 de novembro. Nós estamos com um alimento diário essa série e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 1, o Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8, o Reino de Deus, a recriação, parte 2. Ó Senhor Jesus, Deus deseja restaurar todas as coisas, todas as criaturas, toda a criação está ligada a Deus, ó Senhor Jesus, mas foi desconectada por causa da rebelião do inimigo. Mas Deus ele quer fazer com que haja essa reconexão, haja essa conexão novamente, Senhor Jesus, e para isso ele gerou a igreja. A igreja vai gerar, através da velha criação, uma nova criação, uma criação segundo Deus, mas uma criação com uma percepção diferente, uma nova criação que percebe que nós somos lá do alto. Então a gente rejeita o padrão dessa terra, as regras dessa terra, para viver debaixo da ordem de Deus, debaixo das coisas de Deus. Deus ele fez todas as coisas, ele nos iluminou, através da sua luz, ele fez a separação entre as coisas das trevas e as coisas da luz, mas hoje ele quer fazer uma separação ainda maior, as coisas de baixo das coisas de cima. E quem separa isso é o Espírito. Ó Senhor Jesus, por isso Deus está colocando bem claro que o Espírito está nos separando das coisas da condenação para nos dar as coisas da vida. Através da separação que Deus fez, ele pôde gerar uma vida, Senhor Jesus. E Deus é que sustenta essa vida. Essa vida está em Cristo. É Cristo que vai sustentar todas as coisas. Deus ele quer trazer para a nossa realidade aquilo que Ele é. Tudo foi criado através do invisível. As coisas visíveis são só uma sombra. Por isso Ele quer nos trazer para a verdadeira realidade. Aquilo que é invisível. Aquilo que é Deus. Por isso a gente precisa realmente estar no lugar onde Deus está. Lá no alto. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Gênesis capítulo 1, versículos 2, 3 e do versículo 6 ao 8. Ó Senhor Jesus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Ó Senhor Jesus. João, capítulo 3, do versículo 3 ao 13. Ó Senhor Jesus. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 ao 16. Ó Senhor Jesus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos
o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Ó Senhor Jesus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é a luz, e não há nele treva nenhuma. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3. Ó Senhor Jesus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Somos lá do alto. Ó Senhor Jesus. No livro de Gênesis, vemos a criação de Deus. Mas a partir dessa criação, Deus quer produzir a nova criação. No primeiro dia, Deus criou a luz. A luz é o próprio Deus. E esse mesmo Deus resplandeceu como luz em nosso coração. Portanto, a criação é uma sombra daquilo que Deus anela fazer em nós. Ou seja, a criação terrena é a sombra da realidade que Deus deseja produzir em nós. Ó Senhor Jesus. No segundo dia, Deus criou o firmamento. O firmamento é a atmosfera, ou seja, é o ar que respiramos. Sem esse ar, não sobreviveríamos na terra. A terra estava sem forma e vazia. Isso ocorreu em razão do julgamento de Deus sobre as criaturas pré-adâmicas. As águas que estavam sobre a superfície da terra eram águas de morte, águas do juízo de Deus sobre as criaturas que se rebelaram juntamente com Satanás. Ó Senhor Jesus. No entanto, para a criação do homem, uma atmosfera seria necessária, pois ele precisaria da água saudável. Sabemos que a atmosfera permite que ocorra evaporação. As águas de baixo, que são as águas de morte, começam a evaporar e a se purificar. Elas se acumulam no firmamento, em nuvens, e descem novamente para a terra já saudáveis. Assim, as águas de cima geram e mantêm a vida. Ó Senhor Jesus. Mas qual seria o significado espiritual desse fenômeno físico? Isso quer dizer que se você, leitor, permanecer no plano terreno, só terá águas de morte. Entretanto, se sair do plano terreno por meio do arrependimento e for transferido para o plano celestial, ali você terá água saudável. Também é importante notar que a palavra ar em hebraico também significa espírito. Assim, quando o espírito parava por sobre as águas, ele fez com que houvesse as águas de cima. As águas de baixo são águas de morte, mas as águas de cima são águas de vida. O Espírito trouxe essa separação. Hoje, graças a Deus, temos acesso às águas de cima. Ó Senhor Jesus. Amados, o reino de Deus está em uma esfera celestial. Portanto, se não nascermos de novo, não veremos o reino de Deus. A expressão de novo no grego é do alto, dos céus, de Deus, de cima. Quando a Bíblia menciona nascer de novo, quer dizer nascer do alto. O novo nascimento nos gerou do alto. Não pertencemos mais à terra. Por isso, não vivamos no plano terreno, mas no plano celestial. Ó Senhor Jesus. Ao se encontrar com Jesus, Nicodemos lhe perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?
Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Graças ao Senhor, nascemos do alto, do Espírito, e entramos no reino de Deus. Sendo assim, precisamos viver uma nova cultura, a cultura do Espírito. Nunca sabemos para onde o Espírito vai, porque ele faz a vontade de Deus. Aqueles que vivem no plano terreno são racionais e pensam que Deus fará as coisas segundo a lógica humana. Contudo, Deus é Espírito. Ele é como um vento que sopra onde quer, e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Irmãos, vamos seguir o Espírito. Sejamos simples, obedientes e sigamos a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por vezes, somos muito complicados por nos prendermos somente ao conhecimento. O Senhor, porém, nos tem levado a compreender que a bênção está em nossa atitude de simplicidade para com sua palavra. Quando Deus fala, dizemos amém. Quando Ele fala, cremos e o seguimos, assim como Caleb e Josué. Eles creram quando Deus prometeu a seu povo a terra de Canaã, diferentemente dos demais espias. Josué e Caleb não se distraíram com as cidades fortificadas, nem sequer com os gigantes. Creram que se Deus havia prometido, eles teriam condições de entrar na boa terra, o que de fato aconteceu. Todavia, a velha geração incrédula tombou no deserto. Ó Senhor Jesus, sejamos a nova geração. A nova geração é simples e tem a cultura do Espírito. Ela ouve a palavra profética, vai às ruas pregar o Evangelho para salvar pessoas e depois cuidar delas. E eis que os milagres acontecem. Deus quer uma geração nascida do Espírito e que vive no Espírito. Uma geração que não siga as regras terrenas, mas as celestiais. Ó Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que era lá do alto, e disse isso claramente aos judeus, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Portanto, também podemos declarar: eu sou lá de cima. Assim como Jesus não era deste mundo, eu deste mundo também não sou. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Essa nova realidade, trazida pelo Espírito, permitirá acessar o que o Senhor preparou para nós. Do contrário, nunca conheceremos as profundezas de Deus. Nestes últimos 4 anos, quantas revelações o Senhor nos tem dado. Os mistérios das profundezas de Deus nos têm sido revelados, porque estamos no Espírito. Já recebemos o Espírito de Deus. Logo, não faz sentido continuar a viver por nossa mente humana. Aos olhos humanos, fazer comportagem dinâmica é uma loucura. Mas essa loucura está enfurecendo Satanás. Assim, deixemos o homem natural de lado e sejamos homens espirituais. Ó Senhor Jesus. O homem espiritual anda pela fé. Em Hebreus lemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A palavra certeza em grego é hupóstasis ou hipóstase. Ela também é traduzida para ser. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Assim podemos dizer que a fé torna concreto o ser de Deus. Como homens naturais, nunca conseguiríamos tocar o ser de Deus, mas pela fé obtivemos a capacidade de acessar sua substância. Portanto, a fé é como uma janela que nos faz passar deste mundo terreno para o mundo celestial. Você quer passar deste plano terreno para o plano celestial? Isso é possível pela fé. Ó Senhor Jesus. Deus trabalha por meio de sua palavra. E Ele deseja trazer à existência a realidade da nova criação. Ou seja, a partir do que é visível, o invisível será produzido. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quais são as características da nova criação? Ó Senhor Jesus. A gente viu várias hoje aqui, né? Mas principalmente a simplicidade, obediência, Senhor Jesus. O fato de seguir a palavra, viver no Espírito. É isso que o Senhor precisa de nós. A gente às vezes quer de algo visível, de algo invisível, daquilo que é Deus, fazer com que Deus nos mostre algo visível. Não, se Deus mostrar isso aqui, eu vou crer. Mas o Alimento Diário de hoje mostrou para nós que é o contrário. Deus, através do visível, Ele quer gerar algo invisível, algo real. Então a realidade está na fé e não naquilo que eu posso ver.
Se você ficar esperando que Deus vai trazer alguma coisa que você possa ver, para você crer, você está perdido. Mas se você começar a ver que Deus está trazendo algo invisível, algo celestial, aí sim você vai encontrar caminho para andar. É através da fé, não é através de obra, não é através de algo visível que você vai ver as coisas de Deus. Deus está realizando as coisas pela fé, é pelo aquilo que você crê, é pelo fato de andar perto de Deus. Por isso mostrando para nós, olha, a nova geração, ela crê, ela é simples, sem anjos, ela obedece, ela segue a palavra, ela vive no Espírito. É isso que Deus espera de nós, que a gente se volte para aquilo que é celestial, e não esperar que aquilo que é celestial venha para aquilo que é terreno. O terreno tem que ser abandonado, colocado de lado. Eu tenho que buscar o que é celestial, aquilo que Deus está produzindo. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, podemos acessar o que Deus preparou. É uma possibilidade. Você só vai acessar se você usar o canal correto, se você usar a fé, se você ficar esperando Deus mostrar para você alguma coisa com olhos naturais. O homem natural não entende as coisas de Deus, não pode ver, não pode compreender, Senhor Jesus, mas aquele que é espiritual sim. Aí, isso que Deus quer nos fazer, Ele quer nos levar para aquilo que é espiritual. A gente precisa ficar atento e buscar essa nova realidade, isso que Deus vai produzir através da nova criação. Deus está produzindo aquilo que é invisível. Você não vai ver com olhos humanos, você vai ver com os olhos espirituais. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor, Ele está mostrando para nós que Ele continua trabalhando todas as coisas através da sua palavra, através do seu ser. Ele está trazendo as coisas para uma realidade, mas essa realidade só vai ser vista através do Espírito. A gente tem que deixar aquilo que é natural de lado e buscar aquilo que é espiritual. Ó Senhor Jesus, Deus está nos revelando as coisas porque a gente está no Espírito. Por isso não faz mais sentido ficar buscando as coisas com a mente humana, ficar buscando as coisas com os olhos humanos. Aos olhos humanos as coisas de Deus são loucura. Senhor Jesus, a gente tem que viver essa loucura. A gente tem que viver isso que é celestial. A gente não vai conseguir perceber, a gente não vai conseguir aceitar. O Senhor mostrou para Nicodemos: Nicodemos, eu estou dando para você um testemunho e você não aceita. Se eu estou dando para você algo, né, aqui que eu estou mostrando algo para você na terra, e você não está aceitando, imagina se eu te falar as coisas celestiais, aí que não dá mesmo. O Senhor mostrou para ele algo tão simples: olha, você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que buscar o que vem lá do alto. Quando Ele falou da água e do Espírito, Ele não falou de uma água humana, Ele falou da água que está lá em cima. Deus fez a separação, água de cima e água de baixo. Água de baixo é água de julgamento, é água salgada. Pega uma planta e começa a regar com água salgada, ela vai morrer. Agora, se você regá-la com água potável, ela vai viver. Não precisa ser a água da sua casa, né? Não, a água da sua casa está limpinha, tem cloro, né? tá transparente. Pega a água do rio, aquela água meio marrom, né? Com um cheiro meio estranho, e rega a planta. Ela vai viver. Senhor Jesus, né? Talvez você não vai gostar do cheiro ali, né? A água do rio está meio estranha ali, tem um pouco de poluição no meio, mas a planta vai sobreviver. Senhor Jesus, começa a captar a água da chuva e rega suas plantas com a água da chuva. Ela vai sobreviver, porque é água de cima, água que foi purificada. Por isso que Deus está mostrando para nós, olha, há um processo físico, né, que se chama evaporação, onde a água de baixo passa por um processo, passa pelo ar, o que é impuro fica, e vai sendo purificado e chega nas águas lá de cima. Então Ele mostrou para nós, olha, eu tenho que extrair isso daí, algo espiritual. Se eu ficar olhando para as coisas da terra, tudo é impuro. Por isso que hoje, se você olhar a maioria dos canais cristãos, é só para mostrar escândalo, só para mostrar coisa ruim, porque está mostrando o ser humano. O ser humano é impuro. Vai dar a palavra de ser humano que pode ser provada aos olhos de maneira visível. Depois você vai achar um monte de corrupção no meio. Mas se você pegar a palavra, você pegar a vida aqui na terra e passar ela através da peneira do Espírito, você levar para um outro patamar, um patamar espiritual, você vai conseguir ver as coisas de Deus. Por isso que tantas pessoas ficam tão confusas com doutrinas. Me prova isso, me prova aquilo, onde é que está isso, onde é que está aquilo? E eu preciso olhar para o Espírito. É como eu falei no início, antes, quando eu comecei o canal, eu falei, poxa, eles mostrarem tanta riqueza aqui, e eu vou mostrar para os irmãos todos os versículos aqui, vou botar no canal versículo por versículo. Mas depois o Senhor me mostrou que se eu fizesse isso, ia ser um canal de análise bíblica.
vou ficar analisando a palavra, provando isso, provando aquilo, e não é isso que Deus quer. O Senhor quer aqui que a gente traga desfrute. Você precisa crer, você precisa exercitar o seu espírito. Se você não exercitar o espírito, é um irmão que fala demais, vídeo aí de 20 e poucos minutos, meia hora, não dá não. Mas se você exercitar o espírito, você vai tocar naquilo que Deus quer. Deus ele quer produzir algo através da nova criatura. Através da velha criatura, que somos nós, Deus quer produzir uma nova criatura. Então você vai ouvir a palavra, você vai ouvir, vai tocar no Senhor e você vai perceber, opa, essa palavra está produzindo algo diferente. É o que está acontecendo hoje. Muitos cristãos que nunca nem ouviram falar do instituto, da editora, nunca ouviram falar dessa palavra, de repente oram ao Senhor, e é o testemunho que a gente tem recebido, oram ao Senhor e falam, Senhor, me dá uma palavra. Aí de repente, né, o Senhor usa aí, né, o YouTube aí vai lá e mostra para ele, olha, assiste esse vídeo aqui. Aí ele vai lá, pega e fala, Senhor, era isso que eu estava procurando. É isso daqui que é a palavra de Deus. Mas como é que ele testificou? Porque o Senhor deu testemunho. Então ele mostrou, como a gente viu aqui para Nicodemos, Jesus chegou para Nicodemos e falou, olha, eu estou dando testemunho. Eu já compartilhei isso várias vezes. Cristo veio pregando a palavra. O próprio Nicodemos falou, olha, ninguém pode fazer isso que você está fazendo se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos percebeu algo diferente. E ele queria esse algo diferente, mas ele queria que Deus trouxesse isso para as coisas terrenas. E Cristo mostrou para ele, olha, não tem como. As coisas dessa terra estão tudo poluídas, corrompidas. Você precisa de algo lá do alto. Então se você não nascer do alto, não nascer das águas espirituais, daquilo que está vindo de Deus, você não vai conseguir ver. Então hoje é a mesma coisa. Eu preciso diante do Senhor. Deus primeiro fez a luz. A gente viu que tudo que Deus criou é para dar uma atmosfera para o homem sobreviver. Sem luz o homem não enxerga nada. Sem ar o homem não ia respirar. Sem água não tem como sustentar a vida. E depois no terceiro dia vem Cristo, a porção seca. Mas só depois que houvesse água, ar, luz, é que a porção seca pôde vir, que Cristo pôde vir. Cristo só veio quando Deus conseguiu colocar uma base, né, para sustentar a vida. Então Cristo, ele está vindo para nos dar vida. Mas eu não vou achar isso na religião, não vou achar isso em doutrina, não vou achar isso nas coisas velhas, não vou achar isso com olhos humanos. Eu preciso tocar naquilo que é celestial. A gente se aproxima dos irmãos. Um dia a gente se aproximou dos irmãos através da palavra, porque foi mostrado para nós algo diferente. Mas depois vem o inimigo e, né, quer atolar um monte de coisa, quer mostrar sua coisa terrena, benefício, isso e aquilo. Não adianta. Deus está mostrando para nós, olha, tem um fenômeno acontecendo, mas esse fenômeno não é terreno, é celestial. O inimigo hoje está enganando muitas pessoas com coisas terrenas. Seja ambição, seja outra coisa, seja mostrando sinal disso, sinal de aquilo, depois você vai ver, é tudo falso. Senhor Jesus. Mas o Senhor nos dá algo real. Hoje tem pessoas que estão vendo um monte de coisa, depois descobrem que é falso e pensam que Deus não existe. Porque nunca tocou em algo celestial. Mas quem tocou em algo celestial, algo que é de Deus, percebe, opa, isso aqui pode ser falso. Mas aquilo que Deus mostrou, o próprio Deus se mostrou para mim, isso é real. Por isso que está mostrando para nós somos do alto. Então eu tenho que buscar o que é do alto. Eu sou um cristão, porque eu creio em Cristo. Eu fui colocado na igreja, e a igreja não é terrena, a igreja é celestial. Então o que eu vejo hoje? O que é celestial. Se você está percebendo o que é celestial, você vai sempre permanecer, você vai sempre buscar o Senhor. Mas se você busca aquilo que é terreno, um dia o inimigo vai te enganar e você vai se decepcionar. Ó Senhor Jesus. Por isso que mostrou, olha, Deus criou o firmamento, o ar. E o ar é a mesma palavra para espírito. Então o que eu tenho que buscar? Espírito. Eu tenho que buscar aquilo que me transfere para uma esfera que gera vida, para uma água saudável, uma água que vem de cima. É outra esfera. Somente se você tiver outra esfera que você vai conseguir ver. Então Deus ele estabeleceu diferentes níveis de vida, Senhor Jesus, para a gente poder ter acesso à água que vem de cima. Então se eu tenho um pouquinho de Deus, eu tenho acesso à água de cima. Se eu tenho muito de Deus, eu também tenho acesso à mesma água divina, a mesma água de cima. Se eu achar que eu estou cheio de Deus e ficar procurando as coisas da terra, só gera morte. Mas se eu mudar de esfera, buscar as coisas que pertencem ao alto, eu pertenço às coisas do alto. E então eu tenho que buscar as coisas que pertencem do alto. Por isso que Cristo falou, ó, vocês são aqui de baixo.
Eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo? Eu desse mundo eu não sou. Então não adianta procurar coisa desse mundo em mim. Não adianta procurar as coisas desse mundo em Cristo. Quando eu falo em mim, não é em mim, Márcio, em mim, Cristo. Cristo está mostrando isso. Você quer buscar as coisas de Cristo na terra, você não vai achar. Você tem que buscar as coisas de Cristo nas coisas celestial. Nós nascemos do alto e entramos nas coisas do alto. É nas coisas do alto que a gente encontra Cristo. É isso que ele está mostrando para nós. E quem é do alto, vê as coisas com simplicidade. Josué e Caleb não ficaram procurando as coisas que os outros estavam procurando, mas procuraram extrair vida. O Senhor está nos dando condição de buscar, de entrar nas coisas lá do alto. Não vamos olhar para a dificuldade, vamos olhar para a coisa que é de Deus. Foi isso que Caleb e Josué fizeram. Entraram na boa terra e viram, é de Deus e é isso que eu quero. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.